Voltamos a Belém. Leandro Gouveia traz mais informações para a gente sobre a situação, o clima lá na estrutura da COP. Havia uma expectativa de retomada dos trabalhos, das negociações, né, Leandro, às 8 da noite. E aí, você acha que vai ser possível? O que você conseguiu apurar? Sinceramente, acho que as atividades não vão ser retomadas hoje. Mas antes, eu trago aqui uma nota que acaba de chegar do Ministério da Saúde em relação às pessoas que precisaram de atendimento médico depois desse incêndio. E é uma atualização de números. O Ministério da Saúde diz aqui que o Centro Integrado de Operações Conjuntas da Saúde, que é responsável pelo monitoramento, pela organização da assistência aqui durante a COP, diz que 21 pessoas receberam atendimento, 19 por causa da inalação de fumaça e 2 pessoas por crise de ansiedade. Então não teve nenhum registro de pessoas feridas por queimaduras. Os pacientes foram atendidos, 12 já foram liberados, os demais estão recebendo assistência nos serviços de saúde aqui de Belém e em uma unidade de referência também para esses casos. Trago então informações aqui a respeito do funcionamento da Zona Azul, que é a área destinada para as negociações, continua fechada, pelo menos até às 8 da noite. A organização divulgou uma nota dizendo que mais informações serão divulgadas justamente por volta das 8 da noite. Teve uma nova nota que eu diria que é uma nota diplomática. Diz que tudo pode acontecer, inclusive nada. Dizendo o seguinte, que atualmente prevemos que quaisquer reuniões que possam ocorrer essa noite servirão para dar continuidade e concluir as consultas com os grupos que foram interrompidos pelo incêndio, as consultas que foram interrompidas. Mas diz que isso só vai acontecer se tiver segurança, etc. E ainda diz que não prevê qualquer atividade na plenária essa noite. Plenária é um ambiente bem maior do que as salas de negociação, em que todos os países têm lugar. E aí diz assim que naturalmente garantiremos que a atividade na plenária de amanhã seja aberta a todas as partes e observadores e também seja transmitida ao vivo. Então não afirma essa nota se deveremos ter a reabertura do local. E aliás há uma negociação aqui porque algumas pessoas ali na correria, na necessidade de esvaziar a Zona Azul, acabaram deixando pertences dentro da Zona Azul. Inclusive muitos colegas jornalistas estão por aqui tentando voltar à Zona Azul para pegar seus equipamentos, celulares. Tem o caso de um jornalista que eu fiquei sabendo aqui que tinha o voo já marcado para hoje e ele foi embora e a mala ficou aqui na Zona Azul. Ele vai ter que recuperar de uma outra forma, só que a segurança não permite de qualquer jeito a liberação aqui do espaço, mesmo estando a 800 metros, o local de onde eu falo agora, 800 metros de onde aconteceu esse incêndio, Débora. Agora, Leandro, você que está aí cobrindo a COP desde o início, queria a sua percepção em relação ao impacto desse incidente no humor das pessoas que aí estão, né? Você, enfim, muito trabalho, desde o começo da semana tivemos aí o início de uma força-tarefa, muita gente trabalhando até tarde para tentar chegar a algum documento, né, nessa sexta-feira. E isso normalmente já não é possível, né? E com esse incidente, então, ficou impossível. O que você está sentindo aí do pessoal, de quem está aí na COP, quem está participando dessas discussões? Já é tradicional que as conferências não terminem no dia previsto, que é sexta-feira, né? Todas as últimas COPs, nos últimos 20 anos, terminaram depois do prazo. Havia a expectativa de, na quarta-feira, que se houvesse a publicação de uma decisão, isso já acabou não acontecendo. Então, para essa quinta-feira, havia essa grande expectativa de que os temas mais espinhosos, mais polêmicos, que na verdade nem são um tema de negociação oficial, mas foram alvo de consulta aos países aqui pela presidência da COP, que isso pudesse ter um texto final. Seria o texto que incluiria aquele mapa do caminho para os combustíveis fósseis. Estava todo mundo nessa expectativa. Hoje, nem os negociadores circulavam aqui pelos corredores, porque estava todo mundo enfurnado, intocado nas salas de negociação, nem os observadores que costumam ter acesso às reuniões, né, às mesas de negociação, nem eles tinham informação sobre o que estava acontecendo nos bastidores, né? Tamanha negociação ali, ponto por ponto, dos textos. Então era essa a grande expectativa. Havia eventos marcados, por exemplo, um evento da Colômbia que lançaria oficialmente uma declaração
também defendendo a transição dos combustíveis fósseis para a energia limpa. Tudo isso estava acontecendo nessa quinta-feira aqui e ainda havia expectativa para amanhã de um outro documento. São duas partes desse pacote de Belém, né? E amanhã haveria o outro documento. Só que agora nem aquele primeiro que estava previsto para quarta-feira foi publicado. A gente teve o dia completamente perdido hoje, praticamente, porque a interrupção foi às 2 da tarde. Então, provavelmente, isso só vai ser retomado amanhã. Teremos um dia a mais de COP, além do que a gente estava esperando. E a Miriam Leitão, Leandro, nossa comentarista, colunista do jornal O Globo, acabou de publicar na coluna dela aqui do Globo que na hora da confusão, do corre-corre para evacuar a área, ela estava na Zona Azul, que ela esbarrou a ministra do Meio Ambiente da Colômbia, Irene Vélez Torres, e ela perguntou para a ministra sobre a notícia da manhã, que era justamente o mapa do caminho. E, segundo a Miriam Leitão, a ministra da Colômbia disse que, naquele momento, o mapa do caminho estava fora do mutirão de Belém, o que é uma notícia ruim, não só para a Colômbia, para todo mundo, né? Ou seja, nada mudou desde então, porque está todo mundo envolvido com essa questão do incêndio. A coisa não andou muito. Há muita resistência de países árabes, especialmente os produtores de petróleo, né, a Arábia Saudita, e também outros países em desenvolvimento que já demonstraram que não aceitam o mapa do caminho, pelo menos do jeito que está sendo proposto aqui, porque eles dizem, cada país tem a sua especificidade, sua dificuldade, sua dependência do combustível fóssil, então a gente teme que colocar apenas mapa do caminho não signifique nada e a gente teme que isso possa prejudicar, a gente tinha que ser mais detalhado. Por isso que as negociações levam tanto tempo, né? Porque cada país tem a sua especificidade e é aí que está travando, por isso que não conseguiram publicar nenhum texto. Leandro Gouveia, muito obrigada pelas informações de Belém.